Parte 3. Evidências do nosso noivado com Cristo. Vejamos agora algo daquilo que Deus concede à alma nesse estado. Devemos sempre lembrar que precisamos nos esforçar para prosseguir no serviço de nosso Senhor e no conhecimento de nós mesmas, pois se a alma recebe apenas essa graça, fica descuidada em sua vida, como se já estivesse definitivamente estabelecida e sai do caminho que leva ao céu, e acontecerá a ela aquilo que aconteceu àquela criatura que saiu do bicho da seda. Deixa semente para a produção de mais bichos da seda e então morre para sempre. Digo que ela deixa semente porque, de minha parte, creio que seja vontade de Deus que uma bênção assim tão grande não seja concedida em vão, e que se a alma que a recebe não se beneficiar dela, outras se beneficiarão, pois quando a alma possuir essas virtudes e desejar as virtudes no alto, se perseverar nelas, sempre fará o bem a outras almas ao adverti-las com o calor de seu desejo. No entanto, mesmo depois de perder isso, ela pode ainda desejar que outras se beneficiem e tenham prazer em anunciar as graças e favores que Deus concede àqueles que o amam e servem. Sei a quem isso aconteceu. E embora essa pessoa tenha se desviado, ou seja, abandonado a oração por algum tempo, ainda assim continuou a ensinar a outros que não compreendiam o caminho da oração. Nosso Senhor, em sua misericórdia, posteriormente deu-lhe luz, pois ela, na verdade, ainda não havia experimentado os efeitos mencionados acima. Mas com quantos que Deus chama para o apostolado, como chamou Judas, ele se comunica? Quantos ele chama para uma coroa, como chamou Saul, que, no entanto, depois perecem por causa do seu pecado? Assim, irmãs, cheguemos à conclusão de que, a fim de obter mais virtude e não nos perdermos como eles se perderam, não podemos ter nenhuma outra segurança senão a obediência e uma firme determinação de não transgredir a lei de Deus, pois falo com aqueles a quem ele concede favores e igualmente com todas as pessoas. A minha impressão é que, a despeito de tudo o que tenho dito, essas mansões ainda parecem até certo ponto obscuras. Mas, uma vez que há tanto a ser ganho ao entrar nelas, é bom para aqueles a quem Deus não conceder favores sobrenaturais não se considerarem sem esperanças. Com a ajuda de nosso Senhor, uma verdadeira união poderá ser obtida facilmente se nos esforçarmos em conquistá-la, tendo nossa vontade unida somente à vontade de Deus. Oh, quantos de nós podemos dizer isto? Nada mais desejamos e morreríamos por essa verdade. Eu lhes digo novamente que, quando esse for o caso, teremos obtido esse favor de nosso Senhor. Não fiquem ansiosas sobre essa outra doce união sobre a qual lhes falei antes, uma vez que o que quer que seja mais valioso nela se encontra naquilo de que estou falando agora. Que união desejável é essa? Feliz é a alma que a obteve. Ela viverá com conforto nesta vida, e nenhum dos males dessa existência perturbará, exceto algum temor de perder a Deus ou vê-lo ofendido. Nem doença, nem pobreza, nem a morte de qualquer pessoa pode perturbá-la, a não ser a morte de alguém de quem a igreja possa precisar. Uma alma como essa vê claramente que nosso Senhor sabe o melhor em relação a esse assunto. Notem com cuidado, filhas, que os bichos da seda devem necessariamente morrer. Isso é o que custará a muitas de nós, pois a morte chega muito mais facilmente quando alguém se vê vivendo uma nova vida. Nossa tarefa agora é continuar vivendo esta vida presente e, no entanto, por assim dizer, matarmos a larva. Reconheço que isso nos custará muito, mas terá sua recompensa. Assim, se vocês obtiverem a vitória, sua recompensa será muito maior. Mas vocês não devem duvidar da possibilidade dessa união real com Deus. Essa é a união que desejei toda a minha vida. É isso que tenho pedido continuamente de meu Senhor, pois ela é a mais genuína e segura das uniões. Mas ai de mim! Quão poucas de nós a alcançam, embora a alma cuide de não ofender a Deus e tenha entrado na vida religiosa pensando que fez tudo. Oh, quantas larvas permanecem ainda encobertas, até que, como a larva que roeu a boboreira de Jonas, elas tenham roído nossas virtudes.
Essas larvas são o amor próprio, a autovalorização, a crítica severa mesmo nas pequenas coisas, que dizem respeito ao nosso próximo, a falta de caridade para com eles e ao fracasso em não amá-los como amamos a nós mesmas. Ainda quando cumprimos nossas obrigações e aparentemente não cometemos pecados, estamos muito longe de fazer o que é requerido de nós, a fim de estarmos totalmente unidas à vontade de Deus. E o que vocês imaginam que seja a vontade dele, filhas? Não é que sejamos totalmente perfeitas a fim de nos tornarmos um com ele e com o Pai, como orou Sua Majestade? João, capítulo 17, versículo 22. Considerem quão distantes estamos de chegar a esse estado. Posso assegurar-lhes que estou muito atrás, e tudo por causa de minhas transgressões. Para cumprir esse objetivo, não é necessário que nosso Senhor nos conceda novos favores, porque ter nos dado seu Filho para nos mostrar o caminho é suficiente. Não pensem que se, por exemplo, meu pai ou meu irmão morrerem, devo estar em tamanha conformidade à vontade de Deus que não lamentarei a perda deles. Ou que se a doença ou as aflições vierem sobre mim, irei suportá-las com alegria. Seria bom se tivéssemos essa disposição e, às vezes, isso é questão de bom senso. Mas, incapazes de ajudar a nós mesmas, podemos transformar nossa necessidade em virtude. Com muita frequência, filósofos costumavam agir assim, ou de modo semelhante, e eles eram verdadeiramente sábios. Mas aqui o Senhor só requer duas coisas de nós, a saber, que amemos a Deus e amemos ao nosso próximo. Esses são objetivos que devemos trabalhar para alcançar, pois por meio da perfeita observação dessas leis, faremos a vontade dele e, consequentemente, estaremos unidas a ele. Quão longe estamos de fazer essas duas coisas do modo como deveríamos fazer a um Deus que é tão grande? Que Sua Majestade nos conceda a graça para que possamos merecer alcançar esse estado, como está ao nosso alcance fazer, se realmente desejarmos. O sinal mais evidente para descobrir se estamos observando esses dois mandamentos é o amor ao nosso próximo, pois, uma vez que não podemos saber se amamos a Deus mesmo que tenhamos provas contundentes disso, esses sinais podem ser muito mais facilmente identificados no amor ao nosso próximo. Estejam certas, portanto, de que quanto mais avançarem nesse amor, mais também avançarão no amor a Deus, pois a afeição que Sua Majestade tem por nós é tão grande que, como retorno pelo amor que demonstramos ao próximo, Ele fará com que o amor por ele aumente. Disso eu não tenho a menor dúvida. É muito importante para nós, então, observar diligentemente como agimos em relação a isso, pois se nos esforçarmos perfeitamente para adquirir esse amor ao próximo, teremos feito tudo. Como nossa natureza é corrupta e má, a menos que isso venha da raiz, que é o amor de Deus, nunca possuiremos perfeitamente o amor ao nosso próximo. Uma vez que isso é tão vital, irmãs, lutemos para conhecermos umas às outras cada vez melhor, mesmo nas menores coisas. Observem atentamente os ótimos planos que distraem a nossa mente quando estamos em oração e que pensamos em colocar em operação e levar adiante em relação ao nosso próximo, na esperança de salvar uma alma. Pois se nossas ações não estiverem em harmonia com esses planos, não teremos nenhuma esperança de crer que podemos colocá-los em prática. Eu digo a mesma coisa sobre a humildade e sobre todas as virtudes, pois as artimanhas do demônio são muitas. Ele irá correr 1000 vezes ao redor do inferno se, fazendo isso, puder nos convencer de que temos uma única virtude que verdadeiramente não temos. E ele está certo, pois ideias assim são prejudiciais e virtudes falsas estão sempre associadas à vanglória. Por outro lado, essas virtudes que são de Deus estão livres do preço e da vanglória. Eu me divirto de ver tantas almas que pensam que, em nome de Deus, deveriam estar alegres por serem humilhadas e expostas à vergonha pública, que tentam esconder um pequeno pecado que seja e que deveriam ser acusadas de algo que não fizeram. Deus nos livre de ter de escutá-las.